Chegamos à parte 5 do módulo 3, que a gente fala sobre as reações inorgânicas. Agora a gente vai falar sobre como você pode identificar a reação química ao ser descrita para você na prova do Enem. Então, o primeiro passo aqui que a gente vai conversar é sobre quais critérios devem ser considerados na hora de identificar uma reação química. Identificação, vou chamar assim, identificação de reações. Uma reação química, ela envolve necessariamente a transformação de moléculas. E nesse passo aí das transformações de moléculas, existem vários indicadores, né? Como, por exemplo, a formação de um composto insolúvel, um produto que dê origem a um precipitado. Precipitado, para quem não sabe, é aquele corpo de fundo, né, que vai para o fundo do recipiente, fica lá acumulado no fundo da sua mistura, da sua solução. Outro indicativo importante é talvez a formação de um eletrólito, aquela solução que não era condutora elétrica, vai passar a ser condutora elétrica, isso também é importante. A formação de substância gasosa ou volátil, né? A formação de bolhas ao longo do processo, isso também é um indicativo de que houve uma reação química ali. Mudança de cor, mudança de sabor, mudança de odor, apesar que mudança de sabor a gente consegue identificar reações químicas, né, que envolvem alimentos nesse caso, mas no laboratório ninguém fica provando nada, nem cheirando nada também. A mudança de textura, né, mudança de conformação, de repente era uma solução verdadeira, passa a ser um colóide, passa a ser um gel, isso aí indica também reações químicas e o aquecimento ou resfriamento. Ao longo de uma equação química, ela pode receber símbolos para demonstrar isso. E é isso que essa tabela está demonstrando aqui para vocês. Então, se por acaso numa reação química eu tenho o S escrito, significa estado físico sólido. L é líquido, esse início é de boa. G é gasoso. AQ é aquoso, inclusive vale aqui uma importante ressalva. Estado aquoso é diferente de estado líquido, tá, galera? O estado líquido é aquela própria substância fundida ou derretida. Isso é estado líquido. No estado aquoso está dissolvido no solvente universal. Estado aquoso é dissolvido. E qual é o solvente universal? Água, né, papai? Então, se a gente tem alguma coisa dissolvida em água, o nome disso é estado aquoso. Pode aparecer o verde, estado de vapor, o triângulo em cima da seta. Então, tem uma reação química, deixa eu demonstrar mais ou menos aqui para vocês no cantinho. Então, tem uma reação hipotética que A mais B, setinha, forma C e D. E aí, embaixo da seta, tem aqui escrito um triângulo, quer dizer que há aquecimento ao longo desse processo. Se por acaso for um triângulo virado para baixo, quer dizer que há resfriamento ao longo desse processo. Se por acaso em alguma dessas moléculas aqui formadas tem uma seta para cima, assim do lado mesmo, escrito assim, quer dizer que esse produto é gasoso ou foi obtido na forma de vapor. E se por acaso tem a seta para baixo, escrito quer dizer que ele precipitou, que ele tornou-se insolúvel e foi para o fundo do respectivo recipiente reacional. Tá, agora vamos às classificações das reações químicas. Uma reação ela pode ser classificada como sendo absorvedora de energia endoenergética ou pode ser liberadora de energia, chamada exoenergética. Ainda pode ser classificada como sendo uma reação lenta, média ou rápida. Esse critério aqui de rapidez, de velocidade, pode estar atrelado aos conceitos da cinética química, que a gente vai falar disso mais para frente, que pode ser calculado por uma série de equações como essa, que é V igual a constante K, vezes aqui as concentrações dos reagentes. Mas o mais importante é você observar que o critério de rapidez, se é lenta, se é média ou se é rápida, depende da reação, né? Não existe um valor padrão. Por exemplo, se é menos que 1 mol por litro minuto, quer dizer que é lenta. Não, não é exatamente assim que funciona, tá? Mas de um modo geral, as reações lentas... Opa, deixa eu abrir aqui. De um modo geral, as reações lentas, elas são... demora horas ou dias para acontecer. As médias acontecem em alguns minutos e as rápidas são as instantâneas. É mais ou menos esse padrão. As reações ainda podem ser classificadas como sendo reversíveis ou irreversíveis. As reversíveis têm essa dupla seta,
que indica o seu funcionamento. Numa reação reversível, uma mudança infinitesimal, ou seja, uma mudança muito pequena nas condições, é o suficiente para fazer com que ela retorne. Como o que é uma reação retornar? O normal de uma reação é o reagente virar produto. Só que numa reação reversível, os produtos podem retornar a ser reagentes. E o que promove esse deslocamento de um lado ou de um outro, que a gente vai estudar lá em equilíbrio químico, é justamente uma mudança nas condições, que pode ser de temperatura, pode ser de concentração de algum dos itens, tá? Reações reversíveis é que se estuda no K, quando se estuda equilíbrio químico, se estuda sobre ela. A reação também pode ser irreversível. Na irreversível são aquelas que acontecem em um único sentido. Geralmente reações exotérmicas espontâneas são irreversíveis, como é o caso da combustão, por exemplo. Depois que uma coisa pega fogo, não dá mais para retornar aos reagentes que eram antes. A reação também pode ser classificada quanto a transferência de elétrons. Ela pode perder elétrons ou ganhar elétrons, né? E o nome disso é oxirredução. Lembrando que oxidar, a gente vai falar sobre isso lá em eletroquímica, mas só adiantando, oxidar é igual a perder elétrons. Vou colocar aqui o símbolozinho de elétrons. Isso é oxidar. Enquanto que reduzir é a mesma coisa que ganhar elétrons. Reduzir é ganhar elétrons. A reação ela pode ser redox, pode ser também chamada de oxirredução, é quando tem esse lance de perder e ganhar elétrons, ou simplesmente ela pode ser sem transferência de elétrons. Aqui vem os critérios que mais talvez sejam importantes para a sua prova do Enem, né, com a classificação quanto ao mecanismo da reação. Uma reação ela pode ser de síntese ou adição. A reação, quando ela é de síntese ou adição, esse material que eu vou estar mandando para vocês, tá? Não precisa ficar se preocupando em copiar nada disso, eu vou estar mandando isso aqui tudo para vocês em PDF. Mas fato é que numa reação de síntese ou adição, tem sempre esse formato geral aqui, ó. Duas coisas vira uma só. Tá vendo AB que vira A mais B vira AB? Esse é o formato mais importante de uma reação de síntese ou adição. Duas coisas viram uma só. Essa síntese pode ser total ou pode ser parcial. Uma síntese total é como essa, ó. Duas substâncias simples viram uma substância composta. Aqui numa síntese parcial eu tenho uma substância composta com outra substância simples que vira uma outra substância composta. Ok? Então, síntese total, duas simples viram uma substância composta. Síntese parcial já tem uma substância composta que depois viram outra substância simples. Segundo tipo de reação em relação ao mecanismo é a reação de análise ou de decomposição. Nesse formato é o inverso, é simples, é o inverso do que a gente estudou anteriormente na síntese e na adição. Antes a gente não tinha duas coisas que viravam uma só. Agora é o inverso. Agora é uma coisa só que vira duas ou mais. Aí, ó. Agora, por exemplo, uma molécula, uma substância composta AB se quebra, né? Se decompõe em A e B. Essa é uma típica reaçãozinha aí de análise ou de decomposição. Aqui ela acontecendo, óxido de mercúrio se decompondo, carbonato de cálcio se decompondo. Aí, decomposição total e parcial, mesmo critério para síntese total e parcial, beleza? Outro tipo bem importante, a gente vai ver sobre esse tipo só detalhadamente, mais especificamente lá em redox, que são as reações de deslocamento, também chamada substituição, também chamada simples troca. Três nomes para a mesma coisa, tá? Na reação de deslocamento, temos um par, né, uma substância composta em que apenas um elemento é substituído. Aqui, por exemplo, o zinco ele substitui o hidrogênio na molécula do ácido clorídrico. Forma-se cloreto de zinco e hidrogênio livre. Isso aqui é uma típica reação de deslocamento ou de substituição. E o que motiva isso a acontecer? É o princípio de reatividade para que isso aconteça. A gente vai falar sobre reatividade lá em redox, beleza? E o quarto e último tipo de reação química são as reações de dupla troca ou de substituição dupla. Nesse caso, o par inteiro, os pares inteiros são substituídos, não mais só um único componente molecular. O par inteiro é substituído. Então temos o par AB e o par CD,
e é substituído pelo para AD e CB. É uma troca de casais mesmo, sabe? Ó, A e B e C e D. Virou A e D e C e B. Uma troca completa de pares. Essas reações são as reações muito comuns nas neutralizações, nas reações de salificação que eu falei anteriormente, né, de formação dos sais. É muito comum esse tipo de reação aqui de acontecer. A neutralização e salificação são sempre reações de dupla troca. Aqui ainda cito as reações de combustão, que são aquelas que toda combustão necessariamente tem que ter uma reação com oxigênio. O oxigênio é protagonista de todas as reações de combustão. E as combustões orgânicas, que não é o foco agora, a gente vai citar sobre isso em orgânica, e falamos um pouco sobre isso quando a gente falou dos óxidos anteriormente, né? Toda combustão forma óxidos como produtos, principalmente compostos orgânicos, são aqueles que podem ser queimados. Mas alguns inorgânicos também, como enxofre, pode ser queimado também. A gente continua falando sobre reações químicas. Agora, na nossa segunda parte dessa aula, a gente vai falar sobre o balanceamento. Voltamos já.